Olá, concurseiro! Na aula de hoje, nós vamos iniciar tratando dos pontos do seu edital que dizem respeito à Constituição e aos princípios fundamentais. Vamos iniciar com o primeiro ponto do seu edital a respeito da Constituição. O que é importante nós lembrarmos? É importante lembrarmos da estrutura da Constituição de 88. A Constituição de 88 se divide em três partes. A primeira parte é o preâmbulo da Constituição. O que é o preâmbulo? O preâmbulo é a carta de intenções, o que o poder constituinte originário queria ao elaborar a Constituição. O nosso preâmbulo prevê que nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos numa Assembleia Nacional Constituinte, promulgamos sob a proteção de Deus a Constituição de 1988. O Supremo já decidiu que o preâmbulo não é norma constitucional, ou seja, que o preâmbulo não tem força cogente. O preâmbulo pertence à Constituição, mas ele não é norma constitucional, ele não tem força normativa. A segunda parte da nossa Constituição é a chamada parte permanente. A parte permanente é composta por 9 títulos. Ela vai dos títulos 1 a 9, dos artigos 1º a 250. Tudo que está na parte permanente é norma constitucional, tem força normativa. E a última parte da Constituição é o ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Para que serve o ADCT? O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O ADCT tem duas finalidades. A primeira finalidade é fazer a transição constitucional, ou seja, regular regras que vão fazer uma ponte entre a Constituição velha e a Constituição nova. Regular essas situações de transição. Nós já tivemos, com a atual Constituição de 88, 8 constituições. A primeira Constituição a ter a DCT foi a nossa segunda Constituição, a Constituição de 1891, porque daí o ADCT precisava fazer a ponte entre a Constituição velha, a Constituição de 1824, e a Constituição nova, a de 1891. E a segunda finalidade do ADCT é regular situações temporárias, ou seja, situações que têm um prazo de vigência. Regular situações provisórias. Então, lá no ADCT, nós temos as chamadas normas constitucionais de eficácia exaurida. Por que normas constitucionais de eficácia exaurida? Porque a ideia do ADCT é que, uma vez realizado o pressuposto de fato previsto na norma, a norma tem a sua vigência esgotada, a sua eficácia se exaure. Então, vamos dar um exemplo. O artigo 2º do ADCT previu um plebiscito sobre a forma e o sistema de governo a ocorrer no dia 21 de abril de 1993. Feito o plebiscito, exauriu-se a eficácia do artigo 2º do ADCT. Vamos dar um outro exemplo. O artigo 3º do ADCT previu uma revisão constitucional, que deveria ser realizada após 5 anos a contar da publicação da Constituição de 88. Começou a revisão em 1993, terminou em 1994. Exauriu-se a eficácia do artigo 3º do ADCT. Então, a ideia do ADCT é que, aos poucos, as normas do ADCT vão tendo a sua vigência exaurida, porque se realiza o pressuposto de fato previsto na norma e ela esgota a sua eficácia. Nós temos no nosso ADCT 97 artigos. Vai do artigo 1º até
o artigo 97. Você pode perceber que começa uma numeração nova no ADCT. Isso não significa que o ADCT seja um apêndice da Constituição. Ele não é um apêndice da Constituição. O ADCT faz parte da Constituição e o Supremo já decidiu que tudo que está no ADCT é norma constitucional e o Supremo também já decidiu que não existe entre a parte permanente e o ADCT hierarquia constitucional. Ou seja, as normas da parte permanente têm status igual às normas do ADCT. Por isso, a Constituição de 88 é composta por essas três partes: preâmbulo, parte permanente e ADCT. É importante lembrar, em relação ao histórico das nossas constituições, que nós já tivemos 4 constituições promulgadas e 4 constituições outorgadas. Vamos aqui lembrar. A nossa primeira Constituição de 88 foi a Constituição de 1824, outorgada pelo imperador. A segunda, 1891, que foi a nossa primeira Constituição republicana. A terceira, 1934, que teve vida brevíssima, logo ela foi substituída pela Constituição de 1937. A quinta, a nossa Constituição de 1946, que restabeleceu a democracia no Brasil. A sexta, a Constituição de 1967, que foi outorgada pelos militares depois do golpe de 64. A Constituição de 1969, que formalmente era uma emenda, foi a emenda número 1 de 1969. Mas como ela revogou toda a Constituição de 88, na época o Supremo decidiu que materialmente se tratava de uma nova Constituição. E finalmente a Constituição de 1988, que é a nossa 8ª Constituição. Ainda em relação à Constituição de 88, vamos lembrar os principais critérios de classificação e como é que a doutrina classifica a Constituição de 1988. Vamos lá. Primeiro, quanto ao conteúdo, a Constituição de 88 é uma Constituição formal. Ela não é uma Constituição material, ela tem forma de Constituição. Quanto à forma, ela é uma Constituição escrita, porque ela é uma Constituição que foi elaborada de um golpe só por um poder constituinte originário. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição de 1988 é uma Constituição dogmática, ou também chamada de ortodoxa. Por que ela é dogmática ou ortodoxa? Porque ela condensa os dogmas políticos que prevalecem na sociedade. Quanto à origem, a Constituição de 88 é uma Constituição promulgada, porque ela foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Quanto ao critério estabilidade ou mutabilidade, segundo a maioria da doutrina, a Constituição de 88 é rígida. Mas aqui nós temos que lembrar que o CESP, que é a banca responsável pela elaboração do seu concurso, o CESP adota a teoria de Geraldo Ataliba, que diz que a Constituição de 1988 é super rígida, porque ela é uma Constituição rígida com cláusulas pétreas. Quanto à extensão, a Constituição de 88 é uma Constituição analítica, porque ela é uma Constituição extremamente extensa. Vejam, são mais de 300 artigos, 250 artigos na parte permanente, mais 97 artigos no ADCT.
E, finalmente, quanto à finalidade, a Constituição de 88 é uma Constituição dirigente, porque ela é uma Constituição que pretende dirigir o Estado no tocante a tarefas, no tocante a políticas públicas que o Estado tem de realizar na ordem social e na ordem econômica. Agora que nós já vimos essas principais características da Constituição de 88, vamos para o próximo ponto do seu edital, que diz respeito aos princípios fundamentais. Vamos lá. Esse tópico do edital Princípios Fundamentais é um tópico que vai exigir de você a leitura de 4 artigos da Constituição. Por quê? Porque a nossa Constituição, no título 1, o título 1 da Constituição se chama dos Princípios Fundamentais. Ou seja, todos os princípios que estão no título 1 são princípios fundamentais. E o título 1 vai do artigo 1º até o artigo 4º da Constituição. Vamos tratar desse título 1, que a princípio parece ser um tema bem inocente, mas o CESP explora os detalhes do título 1. Vamos lá. No artigo 1º, a nossa Constituição consagra os fundamentos da República Federativa do Brasil. Quais são os fundamentos da nossa República? Aqui é importante você lembrar que os fundamentos são os pilares da República. A palavra república vem do sentido romano de república, res publica, do latim res publica. Então, a república é uma coisa pública, quer dizer que o Estado é uma coisa pública. E a nossa res pública tem 5 pilares, 5 fundamentos. O primeiro fundamento, segundo o artigo 1º, é a soberania. O segundo fundamento é a cidadania. O terceiro fundamento é a dignidade da pessoa humana. O quarto fundamento, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E o quinto fundamento, o pluralismo político. Então, a nossa república, a nossa res pública, tem esses 5 fundamentos. É importante você perceber que todos os fundamentos são substantivos. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. O artigo 2º prevê que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Esse é o princípio da separação de poderes. O princípio da separação de poderes, além de ser um princípio fundamental, porque ele está previsto no artigo 2º da Constituição, é importante a gente lembrar que o princípio da separação de poderes também é uma cláusula pétrea. O que são as cláusulas pétreas? São aquelas normas que não podem ser abolidas por emenda constitucional. O poder constituinte derivado, quando vai mudar o texto da Constituição, ele pode mudar toda a Constituição, mas ele não pode destruir as cláusulas pétreas. Elas estão petrificadas, são as normas gravadas sobre a pedra. Vamos lembrar que são 4 cláusulas pétreas, todas elas previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição. Forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação de poderes, direitos e garantias individuais.
Ou seja, a separação de poderes é uma das 4 cláusulas pétreas. Vamos agora para o artigo 3º. É muito importante você não confundir o artigo 3º com o artigo 1º, porque o CESP muitas vezes faz questões que levam o candidato a fazer essa confusão. O artigo 3º prevê os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Os objetivos fundamentais são as tarefas, são as diretrizes, são as metas que a nossa República tem de cumprir. São 4 objetivos fundamentais. Diz lá, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Daí vocês vão pensar, a nossa sociedade não é livre, não é justa, não é solidária. É verdade. Nós temos como objetivo construir essa sociedade. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Garantir o desenvolvimento nacional e promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, o que você percebe? Que todos os objetivos fundamentais são verbos, porque são ações, são tarefas que a nossa República tem de cumprir, diferentemente dos fundamentos, que são substantivos. Finalmente, o artigo 4º da nossa Constituição prevê os princípios que regem as relações internacionais do Brasil. São 10 princípios das nossas relações internacionais. São 10 princípios que o Brasil vai ter de observar quando for se relacionar com as outras nações. Eu vou ler para você esses 10 princípios. Primeiro, independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. E é importante também você lembrar do parágrafo único do artigo 4º, porque o parágrafo único do artigo 4º prevê que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Nós temos um tratado incorporado ao direito brasileiro, que é o Tratado de Assunção, que criou o Mercosul. Esse Tratado de Assunção que criou o Mercosul regulamentou o parágrafo único do artigo 4º. Então, esse tópico do seu concurso dos princípios fundamentais diz respeito ao título 1 da Constituição. Mas também é importante destacar que o CESP gosta muito de perguntar a respeito da classificação das normas constitucionais em regras e princípios. O CESP pergunta muito essa parte da doutrina do direito constitucional que diz respeito às diferenças entre as regras e os princípios constitucionais. E aqui o CESP trabalha basicamente com 3 autores estrangeiros, que são Ronald Dworkin, americano, Robert Alexy, alemão, e Canotilho, que é português. Vocês vão encontrar vários livros a respeito dessa distinção entre os princípios e as regras. No roteiro, eu fiz um resumo de um capítulo que eu considero a melhor explicação, que é do professor Virgílio Afonso da Silva, que é professor da USP, porque ele foi discípulo do Robert Alexy e ele explica de uma maneira bem didática essa classificação entre princípios e regras.
exatamente na linguagem que o CESP usa nos seus concursos. Então vamos lá. Segundo esses autores, as normas constitucionais, quanto à sua estrutura, podem ser classificadas em regras constitucionais ou princípios constitucionais. Então é importante destacar que tanto as regras quanto os princípios são normas constitucionais. O que os diferencia é a questão da sua estrutura, porque são normas que têm uma estrutura diferente. Vamos destacar quais são essas diferenças estruturais. Primeira diferença é a que os princípios são mais genéricos e mais abstratos do que as regras constitucionais. Então, os princípios, eles têm um grau de generalidade e de abstração superior às regras constitucionais. Vou dar um exemplo para vocês entenderem, é muito fácil. Por exemplo, o prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Isso é uma regra constitucional. Agora, moralidade é um princípio constitucional. O princípio é mais genérico, mais abstrato do que a regra. Por isso a doutrina diz que os princípios têm uma baixa densidade normativa. Como as regras são menos genéricas e menos abstratas, as regras têm uma alta densidade normativa, enquanto os princípios têm baixa densidade normativa. Uma outra característica dos princípios é que eles têm uma carga axiológica, ou seja, os princípios carregam valores. Os valores entram na Constituição através dos princípios. O valor igualdade, o princípio da igualdade. Os valores republicanos, o princípio da república. O valor da impessoalidade, o princípio da impessoalidade. Como os princípios têm essa carga axiológica, os princípios têm o que a doutrina chama de função normogenética. O que significa isso? Normo vem de norma, genética vem de origem. Quer dizer que os princípios estão na origem das regras. Eu só consigo entender as regras por causa dos princípios. Exemplo, qual é o fundamento da regra do concurso público? O fundamento é o princípio da igualdade, o princípio da impessoalidade, o princípio da eficiência. Então, os princípios, eles estão na origem das regras. Por isso, os princípios são multifuncionais. Os princípios servem para interpretar as regras e eu também uso os princípios para fazer a integração da Constituição, ou seja, colmatar as lacunas da Constituição, fechar os buracos da Constituição. Os princípios, além disso, eles são mandados de otimização. Por quê? Enquanto a regra diz exatamente o que pode ser feito, o que deve ser feito ou o que não pode ser feito, o princípio é só um mandado de otimização. Ou seja, ele prevê aquilo que pode ser feito dentro das possibilidades fáticas e jurídicas, aquilo que é o que possa melhor ser feito dentro das possibilidades fáticas e jurídicas. Por isso, a doutrina diz que nas regras, como a regra tem um comando concreto, com a regra a gente aplica a lógica do tudo ou nada. Com o princípio, a gente não pode usar a lógica do tudo ou nada, porque os princípios, eles têm que ser ponderados no caso concreto. Daí diz a doutrina que nós vamos usar
técnicas de interpretação diferentes para as regras e para os princípios. Eles não se submetem às mesmas técnicas hermenêuticas. Enquanto a regra a gente aplica por subsunção, o princípio a gente aplica por ponderação. Enquanto as regras estão submetidas a essa lógica do tudo ou nada, o que vai significar se há um conflito entre regras, quando uma se aplica, a outra, em sentido contrário, não se aplica. Uma das duas é inválida. Agora, numa colisão entre princípios, um não exclui o outro como inválido, porque na ponderação, o intérprete vai ter que medir qual é o princípio que tem maior peso. Esse princípio que tiver maior peso vai prevalecer e o princípio que tiver menor peso vai ceder, mas um não exclui o outro como inválido. E importante, não existe, segundo a doutrina de Robert Alexy, não existe a possibilidade de choque entre regras e princípios. O que existe é a possibilidade de conflito entre regras e colisão entre princípios. Mas uma regra não pode conflitar com um princípio. Na verdade, quando você pensa que a regra está conflitando com o princípio, na verdade, é o princípio que fundamenta aquela regra que está colidindo com aquele outro princípio. Então, os princípios são aplicados por ponderação, as regras são aplicadas por subsunção. Nos princípios, a gente tem que fazer um balanceamento. Quando há uma colisão, um não exclui o outro como inválido. Agora, as regras não. Se há um conflito entre elas, a que é válida se aplica, a que não é válida, a que é inválida, não se aplica. É a lógica do tudo ou nada. Então, não existe também, é importante destacar, não existe hierarquia entre regras e princípios constitucionais. Não existe hierarquia. Nós não podemos dizer que os princípios são hierarquicamente superiores às regras. O que existe é uma diferença estrutural, que decorre dessas características que eu assinalei com você. E, finalmente, em relação aos princípios fundamentais, é importante nós lembrarmos que a nossa Constituição de 88, ela tem dentro de si duas espécies de normas constitucionais conforme o poder que as elabora. Então, a nossa Constituição de 88, ela tem dentro de si o que a doutrina chama de normas constitucionais originárias. Normas constitucionais originárias são aquelas normas que foram elaboradas pelo poder constituinte originário. Então, são aquelas normas que estão na Constituição de 88 desde 5 de outubro de 1988 e não sofreram emendas constitucionais. As normas constitucionais originárias, elas são sempre válidas. Elas nunca podem ser declaradas inconstitucionais. Isso é importante você lembrar que o Supremo Tribunal Federal adota a teoria juspositivista, não adota a teoria jusnaturalista. Por isso, para o Supremo Tribunal Federal, e o CESP gosta bastante de perguntar isso, nunca uma norma constitucional originária pode ser declarada inconstitucional. E, finalmente, além das originárias, nós temos as normas constitucionais derivadas, que são aquelas normas constitucionais elaboradas pelo poder constituinte derivado. O poder constituinte derivado, ele elabora duas espécies
de normas constitucionais derivadas, que são as emendas constitucionais e as emendas constitucionais de revisão. Nós temos mais de 80 emendas constitucionais e 6 emendas constitucionais de revisão. A emenda pode ser inconstitucional. A emenda pode ser declarada inconstitucional se o poder constituinte derivado violar os limites que foram fixados pelo poder constituinte originário. Então, com isso, nós encerramos a nossa aula 1. Bons estudos e até a próxima!